Dizem que os casamentos unem as famílias, mas às vezes eles revelam, em silêncio, o quanto vocês se distanciaram. Usei o vestido rosa que estava guardando há anos, assei o pão de banana que ele adorava e até passei o casaco de algodão com pequenos botões de pérola, aquele que ele um dia disse que me fazia parecer uma mãe de novela antiga. Mas quando entrei no salão de casamento e percebi que ninguém havia reservado um assento perto dele para mim, algo dentro de mim havia mudado, e essa mudança acabaria transformando tudo. O interior de São Paulo é calmo na primavera. Não calmo como paz, mas sim calmo como o esquecimento. Minha casa fica escondida à beira de um lago sereno, cercado por árvores altas e muitas memórias. Vivo sozinha agora. Meu marido, Marcelo, faleceu há 4 anos durante um dos períodos mais chuvosos que já vivi. Nosso filho, Caio, tem nos visitado cada vez menos. Mas até aí eu entendo. Os jovens têm suas vidas, é para isso que os criamos. Ultimamente, meus dias passam devagar. Asso pão de banana pela manhã, leio o jornal do bairro com uma xícara de café morno e rego a fileira de lírios teimosos na frente de casa, que insistem em não florescer no tempo certo. Às vezes vejo o caminhão dos Correios passar direto. Às vezes me pergunto se ele parou para outra pessoa da rua, alguém que também checa a caixa de correio toda tarde, fingindo não estar esperando nada. Caio ligou há 3 semanas para dizer que ia se casar. Ele parecia animado, mas distraído. Disse que o nome dela era Bruna. Perguntei que tipo de casamento estavam planejando. Ele respondeu que seria algo simples, mas elegante. Depois ficou em silêncio. Não perguntou o que eu achava, não quis saber quais finais de semana funcionariam para mim. Perguntei se precisavam de ajuda com alguma coisa. Ele disse para não me preocupar, que já tinham tudo resolvido. Disse a ele que adoraria fazer a torta para o jantar de ensaio. Ele riu educadamente e falou que era fofo. Desliguei e fiquei olhando para o telefone por um tempo. Senti algo que não consegui dizer em voz alta, como se eu tivesse acabado de receber o papel de mera convidada em uma história que achei ter ajudado a escrever. Ainda assim, escolhi ter esperança. Escolhi o vestido, limpei a varanda, até fiz a bainha das mangas do meu casaco. Parte de mim ainda acreditava que talvez, só talvez, esse casamento pudesse nos aproximar um pouco mais. Às vezes, as maiores perdas não vêm com gritos ou portas batendo. Vêm em silêncio, em dispensas educadas que cortam como 1000 facas pequenas. O tipo de silêncio que te acompanha até a cama à noite e faz você se perguntar quando deixou de ser necessário. O casamento aconteceu num resort à beira de um lago, a 2 horas ao sul, um lugar chique, todo feito com vigas de madeira e janelas do chão ao teto com vista para a água. Caio disse que a ideia foi de Bruna. Ela queria algo moderno, mas atemporal. Cheguei cedo, por hábito. Usei o vestido rosa que mantive por anos, com pregas suaves na cintura, nada muito chamativo. Prendi o cabelo, passei um batom claro. Vesti-me como uma mãe que se prepara para o dia mais importante da vida do filho. Caminhei sozinha pelo saguão. A recepcionista me entregou um crachá e sorriu, como se não fizesse ideia de quem eu era. O crachá dizia apenas Luciana Andrade, sem nenhuma menção à mãe do noivo, sem uma fitinha como as da família da noiva. Segurei o crachá por um instante e depois o prendi ao vestido. No salão principal, as pessoas se reuniam em pequenos grupos, risos se misturavam à música suave. Garçons passavam com bandejas de espumante e pequenas colheres com algo gelado e caro. Avistei Caio próximo ao altar, ao lado de Bruna, cercado por rostos que eu não conhecia. Ele não me viu imediatamente. Um dos organizadores, um rapaz de calça justa e fone de ouvido, acenou para mim, apontando uma mesa no canto dos fundos. Olhei ao redor. As mesas mais próximas traziam plaquinhas, colegas de trabalho do noivo, família da noiva, madrinhas, pais. No meu lugar, o cartão dizia apenas
Luciana, sem sobrenome, sem título. Sentei entre um homem que vendia seguros residenciais e uma mulher que criava cabras em Atibaia. Ambos eram educados, nenhum dos dois havia conhecido Caio. Conversaram comigo a noite toda. Durante os brindes, o microfone passou para o pai de Bruna, depois para o irmão dela e então para uma colega de faculdade. Fizeram piadas com doses de cachaça e lembranças de colônia de férias. Em certo momento, alguém perguntou quando a mãe do noivo ia falar. Bruna riu e respondeu, talvez mais tarde, e logo mudou de assunto. Quando o jantar chegou, foi servido em silêncio. Comi o frango, estava seco. Um pãozinho com manteiga ficou intocado ao lado. Notei que ninguém da minha mesa terminou a refeição. As dessortas pareciam mais sofisticadas do que realmente eram. Dei uma mordida na torta de limão. Me pareceu mais amarga do que doce. Caio nunca se aproximou da minha mesa, nem uma vez. Dançou com Bruna, depois com a mãe dela, depois com alguma tia. Eu permaneci sentada, arrumando a bainha do meu vestido 3 vezes. Sorri para um fotógrafo que passou por mim 2 vezes, mas nunca levantou a câmera. No fim da noite, sentei sozinha naquela cadeira alugada, cercada de pratos vazios e pessoas já a caminho dos carros. Dobrei meu nardino e o coloquei sob a borda do copo. Ninguém se despediu, ninguém notou quando eu fui embora. Uma semana depois do casamento, Caio ligou, disse que queria me convidar para jantar, só nós 2. Comentou que Bruna estaria fora com amigas. Sua voz soava alegre, mas controlada. Notei que ele tentava parecer casual. Disse que iria, sem fazer perguntas. Naquela noite, usei o mesmo cardigan que estava vestindo quando o trouxe do hospital pela primeira vez. Ainda se ajustava aos meus pulsos com suavidade. Assei uma bandeja de biscoitos de aveia e os embrulhei em papel alumínio. A estrada estava silenciosa, as ruas secas, o céu nublado, aquele cinza opaco que faz parecer que o inverno nunca foi embora, mesmo com o calendário dizendo o contrário. A nova casa de Caio ficava num bairro planejado nos arredores da cidade, fachada de bitume, cercas aparadas, luzes combinando nas varandas, uma campainha com câmera. Ele abriu a porta com um sorriso breve e educado. Me deu um abraço leve, mal tocando os ombros. Disse que a cozinha era logo ali, depois do corredor. O jantar não estava pronto. Havia apenas uma mesa posta para 2, uma garrafa de vinho já aberta e uma pequena pilha de papéis ao lado dos pratos de salada. Os documentos estavam alinhados, com tábuas separadoras e uma caneta azul posicionada diagonalmente sobre a primeira página. Caio me serviu um copo, comentou sobre o trânsito e elogiou os biscoitos. Sutone parecia ensaiado, como se recitasse um roteiro que memorizou, mas não escreveu. Ele também apontou para os papéis e disse que era só para minha tranquilidade caso algo acontecesse comigo, que deixaria tudo mais fácil. Era uma procuração simples, padrão, um documento comum, segundo ele. Todo mundo está fazendo. Falou tudo isso como se lesse a previsão do tempo, distante, prático, sem emoção. Assenti. Peguei o pacote. As palavras da primeira página estavam cheias de termos jurídicos, mas a intenção era clara. Autoridade financeira, administração de bens, acesso total, efeito imediato, sem data de validade. Não dizia filho, nem família, dizia agente, dizia autorização, dizia controle. Ele sorriu, disse que não precisava ser agora, mas a caneta já estava destampada. Percebi então que os pratos na mesa estavam vazios, sem comida, sem cheiro da cozinha. Apenas vinho, apenas papel, apenas um pedido silencioso sob um tom amigável. Coloquei o pacote de volta e disse a ele que o levaria para casa, que o examinaria cuidadosamente. Ele assentiu uma vez e estendeu a mão até os seus olhos cor de vinho que rapidamente foram para a caneta e depois voltaram para o meu rosto. Ele não discutiu. Não precisava, pois seu silêncio dizia tudo.
Depois disso, conversamos sobre nada. O tempo, a cerca nova dos vizinhos, algum programa na TV a cabo. Eu não soube exatamente quando me levantei para ir embora. Ele me acompanhou até a porta e me abraçou de novo, ainda mais leve do que antes. De volta ao carro, não liguei o motor imediatamente. Sentei-me ali, com as mãos no colo, os biscoitos embrulhados em papel alumínio ainda intocados no banco do passageiro. A luz da varanda atrás de mim apagou depois de 1 minuto. Sensor de movimento automático eficiente, assim como o jantar. Cheguei em casa naquela noite e não me preocupei em trocar os sapatos. Sentei na beirada do sofá, o casaco ainda fechado até a metade, as mãos descansando no colo como se não me pertencessem. A casa estava silenciosa. Eu tive que me ajoelhar para alcançá-lo. Dentro havia uma pequena caixa de metal que eu não abria desde o ano em que Marcelo morreu. Ele sempre dizia que se alguma coisa acontecesse com ele, eu encontraria o que precisava lá dentro. Nunca tive motivo para procurar antes, mas naquela noite, algo em mim sabia que era hora. A tampa rangeu ao abrir. Tudo dentro estava organizado, assim como Marcelo sempre guardava as coisas. Ele era metódico desse jeito. Pastas empilhadas, ordenadamente recortadas e etiquetadas. Bem no fundo, havia uma carta com meu nome escrito com sua caligrafia. Meu peito apertou só de vê-la. A carta era curta, 1 parágrafo, na verdade. Ele disse que sabia que eu não pediria ajuda, mesmo se precisasse. Que tinha armado as coisas para garantir que eu nunca ficasse presa ou dependente de ninguém. Pediu para eu não contar ao Caio, não porque não o amasse, mas porque sabia como o mundo funcionava. O dinheiro muda as pessoas e às vezes revela quem elas sempre foram. Os arquivos listavam 2 contas no meu nome. Um portfólio de investimentos que eu nunca soube que existia. Opções de ações, fundos mútuos e uma anuidade vinculada a uma pequena propriedade em Ribeirão Preto. No total, valia mais de 22 milhões de reais. Olhei para o número, depois fechei a pasta. Em seguida abri novamente, pensando que talvez eu tivesse lido errado. Eu não chorei. Não naquela hora. Também não senti alívio. Era algo mais pesado, como guardar um segredo grande demais para o quarto. Sentei ali mesmo, no chão do porão por um longo tempo. A umidade penetrando pelas minhas pernas. A caixa de metal ainda aberta ao meu lado. O que eu mais senti foi o peso do que Marcelo havia deixado para trás. Não apenas o dinheiro, a confiança, a previsão, a proteção silenciosa. Eu nunca soube que precisava até aquela noite. Ele viu algo chegando antes de mim e, de alguma forma, no seu próprio jeito reservado, me deixou a única coisa de que eu mais precisava. Não segurança, nem riqueza. Escolha. Fechei a caixa, tranquei, levantei-me lentamente, com as pernas duras e as mãos tremendo, de um jeito que não tinha nada a ver com a idade. Lá em cima, apaguei todas as luzes da casa, exceto a da cozinha. Sentei-me à mesa com um bloco de notas em branco e a pilha de papéis que Caio tinha me dado. Comecei a escrever. Não o que ele queria, mas o que eu tinha a dizer. A próxima ligação veio 2 dias depois, no meio da manhã. Eu tinha acabado de me sentar com uma tigela de cereal, ainda usando meus chinelos. O telefone vibrou uma vez, depois de novo. Na primeira vez, deixei cair na caixa postal. Na segunda, atendi. Era Caio. A voz dele estava mais suave que o normal, quase cuidadosa. Perguntou como eu estava me sentindo, se tive a chance de olhar os papéis. Respondi que sim, com um tom firme. Ele fez uma pausa, 1 segundo mais longa, e então disse que não havia pressa, mas que seria bom colocar as coisas em ordem, só por precaução. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele começou a falar de planejamento, sobre ser prático em me proteger, mas as palavras saíam em círculos. Mencionou uma história que viu no noticiário sobre uma mulher que perdeu acesso às contas após um AVC.
Depois falou da mãe de um amigo que esqueceu as senhas por meses. Dava para ouvir. Por baixo da lista de razões vinham intenções que não nasciam de preocupação, mas de estratégia. Quando fiquei em silêncio, ele pigarreou. Disse que só queria o melhor. Então sua voz mudou. O tom voltou ao de sempre. Disse: se eu esperar muito tempo, pode ser mais difícil configurar as coisas. Falou que eu devia pensar no futuro, que o mais inteligente seria assinar agora, enquanto tudo ainda era simples. Olhei para a janela enquanto ele falava. As árvores estavam secas. Um sagui correu pelo quintal, parou e depois disparou para um arbusto. O observei desaparecer e senti uma pontada aguda atrás das costelas. Disse que pensaria no assunto. Ele respondeu que tudo bem e acrescentou que a Bruna havia encontrado um consultor financeiro que poderia ajudar a tornar tudo mais simples, que eles ficariam felizes em resolver isso por mim. Encerramos a ligação. Fiquei ali sentada por um longo tempo, com o cereal encharcado em frente a mim. Eu não conseguia me mover. Pensei em todas as noites em que fiquei acordada com Caio quando ele estava doente, como uma vez dirigi 5 horas sobre uma tempestade de chuva pesada só para levar um pneu sobressalente. Não porque eu tivesse que fazer isso, mas porque eu queria, porque é assim que o amor parecia para mim. E agora estava ele, falando comigo como se eu fosse uma transação, um item de logística. A casa parecia menor que o normal, o silêncio mais denso. Levantei-me, despejei o cereal na pia e deixei a água correr até o último traço de leite sumir. Abri a gaveta do lado da geladeira, peguei o envelope pardo onde guardei tudo que Marcelo me deixou e segurei por um tempo. Ainda não parecia a proteção. Ainda não parecia o último pedaço de algo que ele construiu para mim. E agora era hora de construir algo por mim. Não por raiva, mas porque até o amor tem limites. E eu finalmente alcancei o meu. Levei 3 dias para decidir o que fazer. Não queria que meu próximo passo nascesse do medo ou do orgulho. Queria que viesse do conhecimento, da compreensão do que estavam me pedindo e do que eu não podia mais permitir. Encontrei o número da Renata, anotado atrás de um antigo cartão de aniversário. Ela havia trabalhado como advogada de confiança e tratista antes de se aposentar. Não nos falávamos há anos, desde que o marido dela faleceu. Mas me lembrei de quando ela disse: as mulheres mais quietas costumam deixar as marcas mais permanentes. Quando liguei, ela atendeu imediatamente. A voz estava mais envelhecida, mais firme. Contei o que estava acontecendo. Ela não reagiu, só ouviu. E então disse que deveríamos nos encontrar. Sem confusão, sem julgamento, só café e clareza. Sentamos à mesa da cozinha dela na tarde seguinte. A casa era pequena, arrumada, cheia de colchas e livros. Entreguei o envelope para ela. Ela leu cada linha dos documentos do Marcelo, os olhos movendo como de quem já leu demais, e tarde demais, por muitas pessoas. Quando terminou, olhou para mim e disse: você tem mais poder do que imagina. Disse que o dinheiro estava protegido, o investimento sólido, a situação legal bem estabelecida, mas só se eu mantivesse tudo assim. Perguntou se eu queria estabelecer um fundo. Eu disse: sim. Perguntou quem eu queria nomear. Respondi: ninguém. Ainda não. Talvez nunca. Ela assentiu e pediu que eu trouxesse tudo o que Caio tinha me entregado. Tirei a pilha de papéis da bolsa. Renata folheou sem hesitar. Disse que a linguagem era agressiva, com autoridade imediata, acesso irrestrito e sem supervisão. Disse que não eram documentos escritos para cuidar de alguém. Eram escritos para absorver alguém. Reescrevemos tudo. Transferimos as contas para uma escritura de proteção patrimonial sob meu controle total. Acesso bloqueado, protegido por cláusulas que ninguém podia ignorar.
Renata adicionou uma cláusula médica que exigia que 2 médicos independentes confirmassem a perda de capacidade antes de qualquer transferência de autoridade. Depois me deu uma caneta. Assinei suave, cuidadosa. Não porque eu tivesse nervosa, mas porque era como traçar um limite. Um limite que eu deveria ter traçado anos atrás. Uma linha simples no papel que dizia: eu não sou invisível. Não sou uma conveniência. Não sou sua para administrar. Quando terminamos, Renata guardou tudo numa pasta grossa. Disse para eu esconder em um lugar acessível, mas não óbvio. Coloquei no fundo do armário, embaixo de uma caixa de cápsulas de lava-louças que ninguém nunca toca. Enquanto voltava para casa, o ar parecia diferente, mais vivo de alguma forma. Não exatamente mais claro, mais nítido, como se eu finalmente conseguisse enxergar o formato da minha vida sem apertar os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia a mãe esquecida de alguém. Eu me sentia como uma mulher com coragem e com escolha. O convite veio por mensagem de texto. Caio disse: Ele queria tentar novamente um jantar de verdade, dessa vez só nós dois. Sem papéis, sem pressão. Esperei algumas horas antes de responder, então digitei uma palavra. Claro. Não contei a ele que não iria sozinha. Renata me encontrou a 1 quarteirão de distância e estacionou o carro do outro lado da rua. Combinamos que ela não entraria comigo. Ela sentaria perto, esperaria e entraria se necessário. Eu não estava nervosa, não mais. Eu tinha aprendido o que significava ficar parada sem ser passiva. Caio abriu a porta sorrindo, casual, quente. Ele usava uma camisa social e meias, sem sapatos, como se quisesse me lembrar que ainda era o garoto que costumava correr descalço pelo corredor. A cozinha cheirava a alho e legumes assados. Havia pão na mesa, comida de verdade dessa vez, ou pelo menos parecia. Nós nos sentamos e conversamos um pouco. Primeiro ele perguntou se eu estava lendo algo bom. Mencionei um romance de mistério que peguei na biblioteca de Pinheiros. Ele assentiu, mas não perguntou do que se tratava. Seus olhos continuaram vagando em direção à mesa lateral, onde outra pilha de papéis esperava, recortada e cuidadosamente organizada. Diferente de antes, mas não desconhecida. Quando finalmente os pegou, seu tom mudou, mais lento, mais deliberado. Ele disse que havia falado com um amigo que trabalhava com direito dos idosos e que recomendaram um acordo mais simples, nada vinculativo, apenas provisório, algo para manter as coisas tranquilas. Ele deslizou os papéis em minha direção. Eu não toquei neles. Em vez disso, coloquei um documento dobrado meu em cima, sem palavras, apenas o som de papel encontrando papel. Então peguei minha água e tomei um gole. Ele olhou para baixo, confuso no início, então desdobrou o papel. Era um aviso formal de execução de escritura de proteção patrimonial, minha assinatura na parte inferior. Transferência completa de bens em proteção legal privada, revogável somente por mim. O rosto dele não mudou imediatamente, mas seus olhos mudaram. Piscaram mais e seu maxilar se moveu, como se tivesse mordido algo azedo, mas tentava sorrir apesar disso. Falei com cuidado. Disse que apreciava a preocupação dele, que entendia que a vida era estressante, que planejar fazia parte de ser responsável, mas eu já havia cuidado do meu. Tudo estava no lugar, tudo era definitivo. Ele perguntou se eu tinha falado com alguém. Eu disse que sim. Um amigo. Alguém que entendia o que significava estar preparado. Sem ser pressionado, a sala ficou em silêncio. Ele se recostou, os dedos bateram uma vez na toalha de mesa e então parou por um momento. Ele não parecia um filho ou um marido. Parecia um homem que acabara de perceber que tinha ficado sem opções. Renata entrou naquele momento, gentil e educada. Sorriu, cumprimentou Caio suavemente e se apresentou. Então ela disse que iríamos embora. Agora eu me levantei, peguei meu casaco e a segui até a porta, sem me virar. Lá fora, o ar estava cortante com o vento. Eu exalei lentamente, do jeito que você faz quando algo se solta dentro de você, não por raiva, mas por libertação.
Pela primeira vez, eu não estava indo embora magoada. Eu estava indo embora certa. A manhã seguinte chegou mais fria do que a previsão havia prometido. Aquele tipo de frio que se instala silencioso e persistente no piso. Fiz uma torrada, servi um copo de suco de laranja e sentei na mesa da cozinha, sem tocar em nenhum dos dois. Minhas mãos ainda estavam quentes da noite anterior, mas meu peito parecia que algo havia se fechado. Por volta das 10 horas, meu telefone vibrou com uma mensagem. Apenas uma linha de Caio. Você tornou isso mais difícil do que tinha que ser. Não tinha olá nem nome, apenas essas palavras. Eu olhei para a tela por um longo tempo antes de colocar o telefone na mesa. A torrada havia esfriado, o suco não parecia mais refrescante. Não havia mensagem de acompanhamento, pedido de desculpas ou explicação. E eu sabia, como uma mãe sabe, que aquelas palavras não eram sobre decepção, mas sobre controle. Sobre uma porta que ele pensava que poderia manter aberta para sempre, e agora encontrava fechada. Mais tarde naquele dia, saí para a garagem para verificar algumas caixas que não tocava há anos. Encontrei os álbuns de fotos. Abri um em uma página de um Natal há muito tempo. Caio tinha 5 anos, bochechas vermelhas de frio, segurando um caminhão de brinquedo, sorrindo tanto que eu podia contar os espaços entre os dentes. Eu costumava moldar esse sorriso na minha mente toda vez que eu estava cansada ou assustada. Tinha sido a minha razão para muitas coisas, mas agora eu via algo diferente. Não só um garoto, mas um garoto que sempre conseguia o que queria sem pedir 2 vezes. Marcelo e eu tínhamos certeza disso, não porque ele exigia, mas porque nós pensávamos que amor significava remover cada obstáculo, cada peso. Que dávamos demais, e em algum lugar ao longo do caminho, ele começou a acreditar que tinha direito ao que não era dele. À tarde, recebi outra mensagem, dessa vez de Bruna. Ela disse que sentia muito que as coisas tivessem ficado tensas, que eles estavam apenas tentando planejar com responsabilidade, que se eu quisesse conversar, ela estaria disponível. Então escreveu algo que ficou comigo por mais tempo do que eu esperava. Você criou um filho forte. Nós só queríamos apoiar o futuro dele. Eu li 2 vezes. As palavras eram educadas e polidas, mas por baixo eu ouvi claramente. Você teve seu tempo. Agora deixe pra lá. Eu não respondi. Fechei o telefone e o deixei no balcão naquela noite. Derramei o suco de laranja na pia porque não queria beber algo que havia perdido a temperatura. Fiquei perto da janela e olhei para a escuridão. O céu já puxando o inverno sobre os telhados. Não chorei. Não andei de um lado para o outro. Fiquei parada. Porque às vezes a resposta mais alta é nenhuma. E às vezes, quando uma porta se fecha, ela não deve ser reaberta. Nem por força, nem por culpa, e certamente não por sangue. A casa nunca tinha sido ruidosa, mesmo quando Marcelo estava vivo. Mas depois da última conversa com Caio e do silêncio que se seguiu, algo mudou. O silêncio não parecia mais neutro, parecia um veredito. Comecei a andar mais devagar pelos cômodos, pois não parecia haver motivo para pressa. Os dias assumiram uma forma suave. Dobrava toalhas com precisão. Limpava os balcões mesmo quando estavam limpos. Regava as plantas exatamente no mesmo horário todas as manhãs. Não fiquei esperando por uma ligação, mas ainda percebi quando ela não veio. 3 dias se passaram antes que a luz do correio de voz acendesse. Piscaram. Eu não atendi o telefone quando recomeio, mas escutei depois a voz de Caio soando no alto-falante, como se viesse de trás de uma porta que eu não planejava mais abrir. Ele disse que tinha exagerado, que só queria ter certeza de que as coisas seriam tratadas corretamente. Depois falou algo mais suave. Senti a falta da forma como as coisas costumavam ser. Esperava que pudéssemos conversar novamente. Apenas conversar. Eu não apaguei nem salvei a mensagem. Deixei ali, entre poeira digital e obrigação. Mais tarde naquela noite, dei por mim rolando por tópicos de textos antigos que não abria há meses. Havia fotos de anos atrás,
Caio fazendo churrasco no quintal, Bruna arrumando uma torta e eu ajudando a fazer uma foto borrada do cachorro que tínhamos antes dele envelhecer demais para subir nas escadas. Depois mensagens mais antigas, quando Caio ainda usava muitos pontos de exclamação e dizia coisas como "Te amo". Antes de desligar, cliquei em uma mensagem e fiquei olhando fixamente, sem tentar sentir nada, apenas percebendo o que havia sido. Então comecei a excluí-las uma a uma, não com raiva, mas em reconhecimento. O último que guardei foi um vídeo de Caio aos 10 anos, segurando uma lanterna sobre o queixo, contando uma história assustada no escuro enquanto eu ria no fundo. Minha voz estava mais jovem do que clara. Assisti 2 vezes e fechei o telefone. Fui para a cama, cedo, só para ficar quieta. A cama parecia maior, não mais vazia, apenas mais honesta. Eu tinha dado tudo àquele garoto. E o homem que ele se tornou usou isso para construir um caso contra mim. Essa foi a parte mais difícil. Não a ganância, não a manipulação, mas a percepção de que o que eu dei por amor, ele havia reaproveitado como alavanca em algum momento do caminho. Eu havia parado de ser mãe aos olhos dele e me tornado um recurso. E essa era uma dor sobre a qual ninguém avisa. Uma dor que soa como sua própria voz numa máquina, sem dizer nada de volta. Mudei-me no final de fevereiro, pouco antes da chuva parar de vez. A nova casa não ficava longe, ainda perto do lago, mas escondida numa rua mais tranquila, menor, mais antiga. O tipo de lugar com uma caixa de correio torta e persianas que chacoalhavam quando o vento soprava da água. Mas parecia certo, como se estivesse esperando por alguém que não precisava mais de espaço para receber visitas, apenas de espaço para respirar. Não trouxe muita coisa comigo, apenas o que importava. A foto do Marcelo na estante, os cartões de receita escritos à mão e manchados, algumas caixas de livros, a chaleira azul lascada e uma coruja de cerâmica do jardim que costumava ficar perto da varanda dos fundos e não assustava os pássaros na maioria das manhãs. Eu caminhava até a biblioteca de Pinheiros, não porque precisasse de livros, mas porque gostava do som das páginas sendo viradas por perto. Peguei alguns turnos na recepção, nada oficial, apenas o suficiente para me sentir útil e impedir que minhas mãos alcançassem coisas que não alcançavam mais. Foi lá que as conheci, as mulheres que vinham toda semana. Elas não eram barulhentas, não usavam casacos combinando, nem falavam em grupos. Chegavam silenciosamente, uma por uma, e ficavam mais tempo do que o necessário. Algumas liam, outras escreviam, outras olhavam pela janela, como se esperassem algo que já tinha passado. Havia Teresa, que costumava administrar uma lanchonete e agora fazia colchas com as camisas do marido. Marta, que sempre trazia chá de hortelã em uma garrafa térmica com as iniciais da irmã falecida, e Neuza, que carregava uma bengala, mas nunca a usava até chegar perto da porta da frente. Não nos tornamos amigas de uma vez. Aconteceu lentamente, com garrafas térmicas compartilhadas, acenos trocados na mesma estante, o acordo silencioso de que nenhuma precisava explicar o que tinha perdido, apenas que ainda aparecíamos. Numa tarde, Neuza perguntou se eu queria ajuda com o canteiro atrás da biblioteca. Disse que sim antes mesmo de olhar. O solo estava bem compactado pelo inverno e teimoso daquele jeito que a terra pode ser quando deixada sozinha por muito tempo. Mas nós o viramos de qualquer jeito, uma fileira de cada vez. Joelhos na terra, mãos manchadas, sem conversa fiada, só o ritmo de mulheres plantando algo juntas que poderia florescer depois. Plantamos tomates, manjericão, alguns girassóis só para sermos desafiadoras. Chamamos aquilo de canto silencioso, e ele se tornou nosso. Não falávamos dos nossos filhos, não com frequência. Quando falávamos, não era por amargura, era por reconhecimento. Como olhar para uma velha cicatriz e lembrar do momento antes dela romper a pele. O que compartilhávamos não era tristeza, era clareza. Um novo tipo de pertencimento, não um ao outro, mas a nós mesmas, naquele espaço, com terra sob as unhas e livros por perto.
Parecia que eu tinha parado de me sentir um fardo e começado a me sentir mulher de novo. Não esperando, não ausente, apenas aqui, presente, enraizada, como algo finalmente pronto para crescer. Era uma manhã de sábado quando o vi novamente. Eu acabara de varrer a varanda da frente da casa nova. A brisa ainda estava forte, mas o sol havia atravessado as nuvens pela primeira vez em dias. Estava prestes a entrar para fazer café quando notei um carro estacionado na calçada. Não era um carro alugado, não era uma entrega. Apenas uma forma familiar, imóvel como pedra. Ele ficou sentado ali por um tempo antes de sair. Movia-se mais devagar do que eu me lembrava. A confiança no passo havia diminuído, como alguém que passou a noite pensando demais. Usava um moletom cinza e jeans que não tinham sido passados, nenhuma pasta, nenhuma caneta, apenas um envelope branco simples. Não veio até a porta imediatamente. Só sentou-se nos degraus de madeira, como fazia quando era menino esperando jantar. As costas estavam curvadas, os ombros caídos, de um jeito que eu não via há anos. Abri a porta e fiquei ali por um momento. Então desci, parando a alguns metros dele. Ele olhou para cima. Os mesmos olhos, mas mais baixos. Disse que sentia muito por ter sido dominado, por ter deixado o dinheiro falar mais alto que o amor. Contou que as coisas não tinham acontecido como ele pensava. Pausou, olhou para o envelope e o estendeu. Disse que não esperava nada. Só queria que eu soubesse que agora via o que ele tinha feito, o que custou. Deixei o silêncio durar mais um pouco. Então, sentei ao lado dele. Não perto, nem longe, apenas o suficiente para a madeira ranger sobre nós dois. Disse que o perdoava, mas também que o perdão não vinha com chave, que algumas portas, uma vez fechadas, precisam de tempo antes de poderem reabrir, se é que um dia se abrem. Ele assinou. Não discutiu. Só acordou. Ficamos ali por mais um tempo. O vento roçou o corrimão da varanda, um pássaro pulou pela calçada sem nos notar. Ele se levantou, disse obrigado e voltou para o carro. Eu não liguei. Depois que ele não acenou, o observei ir embora. Quando o carro dobrou a esquina e desapareceu, eu fiquei sentada. Não esperando, não sofrendo, apenas respirando. Porque às vezes o primeiro passo para trás não é caminhar em direção a alguém. É saber ficar parada sem ser puxada para baixo. A primeira chuva chegou cedo naquele ano, fina e constante, como se não tivesse certeza se queria ficar. Eu observei cair da janela da cozinha do mesmo jeito que costumava observar Caio esperar o ônibus quando era pequeno. O mundo parecia pausado, mas não vazio, apenas parado. Passei a manhã em silêncio, sem rádio, sem o barulho da chaleira, apenas o som da casa respirando comigo. Acendi o fogo no fogão e sentei com um cobertor no colo, minhas mãos envolvendo uma caneca quente. Não havia tristeza, nem alegria, apenas um tipo de paz que eu não conhecia há anos. Uma paz que não vinha de consertar as coisas, mas de saber que não precisava mais. Mais tarde, me vi escrevendo uma carta. Não para Caio, não para Marcelo, mas para a mulher que eu costumava ser. Aquela que achava que amar significava sempre dizer sim. Aquela que achava que ficar quieta mantinha as coisas seguras. Selei a carta e a coloquei entre as páginas de um livro. Não pretendo mais terminar. Algumas histórias não precisam de um final. Elas só precisam de libertação. Naquela noite, assei um pequeno bolo, só de uma camada. Só para mim. Acendi uma vela e a coloquei no centro da mesa. Ninguém cantou, ninguém bateu palmas. Eu fechei os olhos e fiz um pedido que não era para ninguém. Era para mim mesma. Quietude para o meu próprio começo. Para uma vida que não precisava mais se provar. Abri os olhos e apaguei a chama. O quarto não parecia silencioso. Parecia merecido. Se essa história tocou algo silencioso em você, talvez algo que você não disse em voz alta há muitos anos, saiba que você não está sozinha.
Toda mulher que já se sentiu invisível ainda carrega um fogo que não pode ser apagado. Se você já se afastou de algo que queria te encontrar, só para encontrar sua própria voz esperando do outro lado, espero que você carregue essa voz gentilmente. E se quiser compartilhar sua história, mesmo que seja só um pedaço dela, eu tô ouvindo. Porque às vezes, ser ouvido é o primeiro passo para voltar a ser completa. Agora me diz, você já viveu um momento em que percebeu em silêncio que alguém muito próximo havia se afastado completamente? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve. Eu sentei no meu canto habitual no local de brunch, que minha família frequentava todo fim de semana. O café na minha frente já tinha esfriado, mas continuei mexendo lentamente. Um velho hábito que me ajudava a manter a calma. Ninguém prestava atenção em mim, porque, como sempre, os holofotes pertenciam à minha irmã, Vanessa. Ela estava sentada com as pernas cruzadas, a luz do sol da manhã captando o brilho do anel de diamante em sua mão. Ela riu, sua voz alta o suficiente para ecoar no café. É meio hilário que alguém na casa dos 30 ainda não tenha um emprego de verdade. Eu ouvi cada palavra, cada pausa em sua frase. Ninguém mais riu, apenas Vanessa, a única que se divertia com a própria piada. Eu não olhei para ela. Apenas apertei os lábios e continuei mexendo meu café frio. Minha mãe murmurou desajeitadamente. Vanessa, não seja assim. Mas minha irmã apenas deu de ombros. Para ela, o silêncio era a prova do fracasso. Meu pai tentou desviar a conversa para outro assunto. Algo sobre os ovos estarem um pouco salgados demais. Mas o sorriso de Vanessa permaneceu, como um anzol esperando por uma reação. Eu não disse nada. Nunca fui de falar muito nas reuniões familiares. E, de alguma forma, acho que isso os fez presumir que eu não tinha nada que valesse a pena dizer. Mas a verdade é que, desde que escolhi viver nos bastidores, o silêncio se tornou o espaço onde construí um mundo inteiro que nenhum deles poderia imaginar. Lembro-me exatamente de quando percebi pela primeira vez que algumas das melhores coisas não precisavam ser exibidas. Eu tinha 27 anos, sentado ao lado de Tiago, meu melhor amigo da faculdade, enquanto digitávamos as primeiras linhas de código para o que mais tarde se tornaria o núcleo de um sistema de dados inteligente. Um sistema de análise, usado por bancos, hospitais e até agências governamentais. Agora, aos 33 anos, sou cofundadora da Neo Dados, uma empresa de tecnologia avaliada em mais de 90 milhões de reais. Mas ninguém da minha família sabia disso. Nunca. Apareci no site oficial. Em entrevistas, Tiago era o rosto da empresa. Eu escolhi ficar atrás dos holofotes. Meu nome só aparecia em documentos internos, acordos com investidores e no pagamento de Vanessa. Engraçado, não é? A irmã que nunca hesitou em zombar da minha quietude agora está se candidatando à empresa que ajudei a construir. Completamente inconsciente disso. A pessoa que revisou sua inscrição é justamente a realizadora que ela zombou por anos. Eu a observei tagarelar e se gabar sobre a empresa de contabilidade extinta para a qual ela trabalhou. Mas tudo bem, ela disse. Eu sou uma solucionadora de problemas. Estou mirando uma nova empresa chamada Neo Dados. Ouvi dizer que estão contratando. Meu coração disparou. Pela primeira vez durante a refeição, olhei para cima e rapidamente desviei o olhar. Cuidei para que ninguém notasse o brilho nos meus olhos. Ela continuou. Já me inscrevi. Se me chamarem, vou cuidar do orçamento deles melhor do que qualquer um lá. Se me ignorarem, a perda é deles. Mordi a língua para não rir. Aquela frase ousada e presunçosa era uma cópia carbono das falas que ela costumava jogar em mim, alegando que eu nunca chegaria a lugar nenhum escondida nas sombras. E talvez ela nunca perceba. Mas naquela mesma sombra, eu construí um império.
Um império no qual ela está prestes a entrar sob a minha liderança. Ainda assim, escolhi permanecer em silêncio. Não por medo, mas porque eu sabia que a verdade falaria por si mesma. Eu me lembro vividamente do meu aniversário de 12 anos. Enquanto todos cantavam parabéns, Vanessa chegou, entrou na sala com um troféu dourado gigante e falou bem alto. Acabei de ganhar a competição estadual de dança. Minha mãe sorriu e envolveu os braços em volta de Vanessa. Eu fiquei perto do meu bolo, com as velas tremeluzindo na minha frente, mas ninguém perguntou o que eu desejava. Nem me preocupei em apagá-las. Vanessa sempre foi assim, brilhante, barulhenta, sempre dando às pessoas algo para aplaudir. Eu, silenciosamente, juntei meus presentes, fui para o meu quarto, abri o velho notebook que meu pai havia me dado no ano anterior e continuei construindo meu primeiro modelo de dados. Mesmo criança, eu amava o que os outros achavam chato. Gostava de desmontar brinquedos para ver como funcionavam. Adorava descobrir por que um videogame rodava tão bem. Amo a sensação de escrever um bloco de código e vê-lo funcionar perfeitamente. Minha mãe costumava dizer: Lorena pode ficar sentada por horas, e você não ouvirá um som, parece que nem está em casa. Papai brincava: temos um fogo de artifício e uma lanterna nesta casa. Adivinha qual é qual? Não era preciso adivinhar. Vanessa era o fogo de artifício. Eu era a lanterna, constante, mas esquecida. Conforme crescemos, a distância entre nós aumentou. Vanessa estudou arte, fez algumas aparições na TV local graças às suas performances dramáticas. Eu estudei ciência da computação em um instituto de tecnologia. Ninguém na família se lembra do nome da escola. Quando me formei, esqueceram completamente a data. Estavam ocupados demais com o lançamento da linha de moda da Vanessa. Eu não os culpo. Às vezes, pensava que talvez não fosse interessante o suficiente, mas o silêncio lentamente se tornou o espaço onde encontrei meu valor. Quando Tiago e eu começamos a Neo Dados, tudo o que tínhamos eram 2 laptops velhos e um sonho: construir um sistema analítico flexível, capaz de prever o comportamento do usuário em tempo real. Tiago era o locutor. Ele fazia o pitch para investidores, dava entrevistas à imprensa, liderava reuniões. Eu ficava nos bastidores, escrevendo cada linha de código, corrigindo cada bug. 1 ano depois, um grande banco assinou um contrato de teste. 2 anos depois, nosso sistema foi integrado às plataformas de análise de risco e saúde financeira. No 3º ano, a Neo Dados foi avaliada em 83 milhões de reais, e eu detinha 49% das ações. Mas pode perguntar a qualquer um. Eles só conheceriam Tiago Rocha. Quanto a Lorena Martins, nunca aparecia em uma manchete. E era assim que eu queria. Eu não me importava com apertos de mão vazios, câmeras piscando ou sussurros pelas minhas costas. Queria trabalhar, construir, ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões com o que eu criava. Quanto a Vanessa, depois que sua própria startup de moda faliu por má gestão financeira, ela voltou para a contabilidade em uma pequena empresa. Então vieram as demissões. Agora, ela está depositando suas esperanças em uma nova oportunidade, que ela não tem ideia de que fui eu quem criei. Eu não sei se ela algum dia me verá como uma igual. Para Vanessa, sempre serei a irmã mais nova com a cabeça nas nuvens e um monte de laptops velhos. Mas ela está prestes a entrar em um espaço onde cada parede, cada modelo de orçamento, cada ferramenta de análise foi desenhada por mim. E o que mais me pergunto é, quando ela vir meu nome, Lorena Martins, no canto inferior de seu contra-cheque ou no próximo rascunho de orçamento, ela vai reconhecer. Ou ainda acreditará que sou apenas uma figurante desbotada no mundo deslumbrante que ela persegue? Uma parte de mim espera que ela nunca descubra. Outra parte quer ver a expressão no seu rosto quando a verdade finalmente bater. Eu não preciso da admiração dela. Só quero que ela pare de me desprezar. Naquela noite, de volta ao meu apartamento tranquilo, no 18º andar, o céu de São Paulo estava envolto em uma névoa suave, como uma cortina de veludo depois de um show. Peguei meu laptop, conectei ao sistema interno da Neo Dados.
Milhares de linhas de código e relatórios que eu conhecia de cor. A primeira notificação apareceu. Candidata recomendada pelo RH, Vanessa Martins. Eu me recostei na cadeira, olhos fixos no arquivo na tela. Eu esperava por esse momento, mas ainda assim, meu coração parou por um instante. Sua foto sorridente, vestindo um blazer bege, se destacou no formulário de inscrição. Dei uma olhada em suas habilidades, experiência e na nota do revisor interno. Comportamento confiante, comunicadora forte, bem adequada para a função de analista de orçamento. Recomendada para a próxima entrevista. Eu não digitei uma palavra. Apenas cliquei nos 3 pontos no canto. Uma janela apareceu. Código de encaminhamento profissional. Cliquei em aprovar. Ela conseguiu o emprego. Ninguém na empresa, exceto Tiago, sabia que eu era cofundadora. Desde o primeiro dia, concordamos em usar apenas o nome de Tiago em todas as mídias e documentos públicos. Eu não queria que minha imagem ficasse circulando pela internet. Eu tinha visto muitas pessoas perderem suas vidas pessoais em busca de fama. Eu não precisava de elogios. Eu precisava de liberdade. Então, dentro da Neo Dados, eu era simplesmente Lorena, a consultora técnica sênior que geralmente trabalhava remotamente. Eu só ia ao escritório uma vez por semana, depois das 18 horas. No resto do tempo, liderava projetos, aprovava gastos e mapeava estratégias, tudo nos bastidores. Tiago era quem estava à frente das câmeras, apertando mãos de investidores e falando em conferências de tecnologia. Ele sempre respeitou minha escolha, nunca revelando minha identidade aos funcionários ou à imprensa. Eu costumava me perguntar se aquela decisão tinha sido a certa, mas agora, vendo Vanessa entrar no mundo que construí com minhas próprias mãos, eu tinha certeza de que manter o silêncio era a melhor e única maneira de tornar aquele momento interessante. No primeiro dia de trabalho dela, fiquei em casa exatamente como programado, mas liguei o sistema de câmeras internas. Algo que pouquíssimas pessoas sabiam que eu havia projetado. De um ângulo baixo, na cozinha compartilhada do 9º andar, eu a vi parada perto da máquina de café expresso, com os olhos arregalados de surpresa, enquanto observava o quadro de avisos digital que exibia os projetos em andamento da empresa. A Neo Dados me contratou, disse ela orgulhosamente a uma colega do trabalho. Dizem que os 2 fundadores são super reservados. Ninguém nunca viu o outro. Pode ser apenas um nome fictício estiloso, né? Eu ri baixinho. Não foi a primeira vez que ouvi alguém questionar a existência do 2º cofundador. Naquela tarde, Tiago Rocha me ligou. Ela começou bem, disse ele tomando café. Confiante, talvez um pouco chamativa, mas competente. Você tem certeza disso? Ela ainda não faz ideia de quem você é, Lorena. Por enquanto, vamos manter assim, respondi. Só não escorregue. Se ela for boa, esta será uma grande oportunidade. Se não for, a verdade virá à tona mais rápido. Isso não era sobre vingança. Eu não queria que ela fracassasse, nem buscava vingança. Eu só queria saber como Vanessa se comportaria quando ninguém a reconhecesse, quando não houvesse holofotes nem aplausos da plateia. Uma semana se passou, depois 2. Cada vez que eu chegava ao escritório, após o expediente, ela já tinha ido embora. Mantive minha rotina, aprovando orçamentos à noite, revisando arquivos do RH no silêncio dos corredores vazios e elevadores parados, até que um dia eu estava na sala do servidor, no subsolo, verificando o sistema de segurança, quando ouvi saltos altos ecoando no corredor, e lá estava ela, congelada na porta. Lorena? Perguntou assustada e desconfiada. Assenti calmamente. O que você está fazendo aqui embaixo? Só a gerência sênior tem acesso a esta área. Sorri. Bem, acho que tenho acesso especial. Ela inclinou a cabeça, prestes a dizer algo, quando de repente Tiago saiu da sala ao lado, segurando uma pasta. Ei, Lorena, você poderia dar uma olhada no novo plano de implantação de IA? Precisa da sua aprovação até sexta-feira. Peguei o arquivo e olhei para Vanessa. Seus olhos congelaram. Não era necessário dizer nada. Eu sabia que naquele momento,
A semente da dúvida havia sido plantada. E agora, eu podia ver. Ela finalmente me veria, ou ainda me enxergaria como a sombra inofensiva que sempre acreditou que eu fosse. Bom, naquela manhã, São Paulo estava com uma garoa leve. Eu tinha acabado de assinar o último relatório trimestral quando meu telefone tocou. Era Tiago. Lorena, algo curioso aconteceu. Acho que a Vanessa está começando a ficar curiosa, disse ele com uma pitada de diversão. Olhei para a minha tela. Um novo e-mail da contabilidade havia aparecido. Assinatura NS, encontrada no arquivo de orçamento interno. Por favor, confirme a autoridade de aprovação. Meu coração desacelerou. Era a hora. Quase 2 meses haviam se passado desde que Vanessa entrou oficialmente na Neodados como analista de orçamento. Nesse tempo, ela começou a ganhar destaque em alguns departamentos, graças à sua confiança e habilidades de persuasão. Eu a observava de longe, aprovando silenciosamente suas propostas e sem dizer uma palavra, mas ela começou a notar detalhes. Durante uma aprovação de orçamento para o marketing, Vanessa tropeçou em um arquivo assinado com uma assinatura eletrônica claramente identificada como Lorena Martins, NS. Ao lado, estava o código de síntese, identificação do cofundador. Eu sabia que ela não deixaria isso passar. Na manhã seguinte, ouvi um trecho de conversa no café do andar de baixo. Um jovem colega sussurrou para Vanessa. Quem é essa pessoa NS, afinal? É como um fantasma no sistema. Nunca vi, mas assina tudo que é importante. Vanessa sorriu. Provavelmente apenas uma figura jurídica. Não confio em nomes sem rostos. Atrás de uma divisória de madeira, apertei com força minha xícara de café. Não confio que ela tenha aprendido rápido o suficiente. 3 dias depois, ela foi diretamente à contabilidade e solicitou acesso ao registro completo do orçamento do trimestre mais recente. Com sua autorização, ela abriu arquivo após arquivo, até encontrar aquele em que meu nome aparecia repetidamente ao lado de documentos descrevendo o núcleo financeiro da Neodados. Não apenas assinaturas, mas datas, IDs de arquivos, avaliações, legais. Cada peça-chave carregava meu nome. A mesma irmã que acreditava que eu vivia da gentileza da família, agora estava diante da prova de que eu não era uma funcionária qualquer. Eu era quem havia aprovado seu contra-cheque. A pessoa por trás dos relatórios com os quais ela trabalhava todos os dias. Naquela tarde, recebi um alerta do sistema. Solicitação de acesso interno da conta Vanessa Martins. Registros de fundação da Neodados. Ela havia chegado ao arquivo mestre. Eu a imaginei sentada ali, uma luz azul suave iluminando seu rosto, enquanto via os documentos de fundação pela primeira vez. Lorena Martins e Tiago Rocha. 50% cada. Descrição da função. De propriedade. Arquiteta técnica-chefe. Senhora Martins. O coração dela deve ter apertado. Eu a conhecia. Quando ela se choca, não grita, nem faz cena. Ela fica em silêncio. Mas seus olhos brilham. E então, começa a tentar provar que aquilo não pode ser real. Naquela mesma tarde, fui ao escritório mais cedo do que o habitual. Eu queria ver sua reação com meus próprios olhos. E, de fato, quando entrei na despensa, vi Vanessa sozinha, agarrada à borda do balcão, olhando fixamente para uma página impressa. Aproximei-me com gentileza. Você está bem? Ela levantou, os olhos fixos nos meus, furiosa e confusa. Lorena, disse com a voz firme. Você é a cofundadora. Não respondi de imediato, apenas assenti. Há quanto tempo? Desde o começo, respondi calmamente. Tiago e eu começamos esta empresa em um pequeno quarto, quando você pensava que eu estava desempregada. Vanessa riu. Não ironicamente, mas amargamente. Meio descrente, meio com ironia voltada a si mesma. Então, esse tempo todo, você estava assinando meu salário. Eu trabalhei para você. Assenti novamente. Não por orgulho, Vanessa. Apenas fazendo meu trabalho. Você é competente. Por isso aprovei sua promoção. Se não fosse, eu teria feito o oposto. Ela ficou em silêncio, os olhos caindo no chão.
Puxei uma folha do meu bolso. Um plano de orçamento para uma futura iniciativa em educação tecnológica para crianças carentes. Vamos lançar isso, em breve. Se você estiver interessada, acho que seria uma ótima opção. Ela não aceitou. O papel... Mas seus olhos mudaram. Algo havia mudado. Eu me virei para sair, sem pressioná-la. Ela precisaria de tempo. Mas pela primeira vez em anos, eu não vi o desprezo em seus olhos. O aniversário de 5 anos da Neo Dados foi realizado em um prédio de vidro perto do lago do Parque Ibirapuera, onde a luz do lustre dançava como ondulações no chão. Eu estava no camarim, olhando para o espelho. Um longo vestido preto, minimalista, mas elegante, perfeitamente ajustado a uma moldura desgastada por anos de noites em claro. Meu cabelo estava preso, os lábios cuidadosamente fixados com um rosa suave. Eu não queria me destacar, mas não era mais sobre o que eu queria. Tiago bateu a porta, espiando. Pronta, Lorena? Engoli em seco. Não realmente, mas acho que ninguém nunca está realmente pronto para sair da escuridão. Ele riu. Você não está saindo. Você está se aproximando. Entramos no palco pelas coxias enquanto as luzes diminuíam. O mestre de cerimônias tinha acabado de terminar. E agora, por favor, deem as boas-vindas aos 2 cofundadores da Neo Dados, Tiago Rocha e Lorena Martins. Aplausos irromperam, altos, claros e elétricos. Todos os olhos se voltaram para mim enquanto eu entrava na luz pela primeira vez, oficialmente e sem máscara. Eu sorri silenciosamente, mas com propósito. E então vi Vanessa. Ela estava no fundo da sala, uma mão segurando uma taça de champanhe que ela não havia tocado. Seu rosto atordoado, seu mundo virado de cabeça para baixo. Eu conhecia esse sentimento. Eu vivi isso. No dia em que conseguimos nosso primeiro investimento de R$1 milhão, aquele momento em que algo que ninguém pensava ser real se torna inegável. Tiago falou primeiro. Ele compartilhou nossa jornada. Da garagem da mãe dele até a sede atual da Neo Dados. Falou sobre falhas de servidor às 2 da manhã. Prazos que nos deixaram desmaiados sobre os teclados. Quando ele passou o microfone para mim, a sala ficou em silêncio. Eu respirei fundo. Olá a todos. Sou Lorena Martins e acho que, para muitos de vocês, esta é a primeira vez que realmente me veem. Uma onda suave de riso percorreu a multidão. Não era zombaria. Era uma surpresa calorosa. Eu continuei. Não sou boa em falar em público e nunca imaginei que estaria aqui. Mas, 5 anos atrás, Tiago e eu tínhamos 2 coisas. Uma ideia e a crença de que a tecnologia poderia ser construída com base na confiança. Olhei para o público. Vanessa ainda estava ali, sem mais segurar sua bebida. Seus olhos estavam fixos em mim, como se tentasse entender uma estranha, usando o rosto de alguém que ela conheceu. Eu sei que não sou o rosto público desta empresa, e isso foi inteiramente minha escolha. Mas hoje, eu senti que devia minha presença a vocês. Não por fama, mas por gratidão. Aplausos surgiram novamente. Assenti em agradecimento e dei um passo para trás, permitindo que o mestre de cerimônias encerrasse a celebração. Quando as luzes se acenderam para o jantar, fiz meu caminho em direção ao buffet, procurando um canto tranquilo. Mas a cada passo, alguém me parava para conversar. Nós pensamos que você era uma lenda, disse um engenheiro de software, rindo. Não pensei que você realmente existisse. Eu sorri e respondi com educação, mas minha mente continuava voltando para Vanessa. Olhei para o pilar onde ela estava, vazio. Ela tinha ido embora. E eu não sabia quando ela tinha saído ou quanto do meu discurso ela tinha ouvido. Mas senti algo, um espaço vazio se abrindo silenciosamente dentro de mim, onde deveria haver um olhar caloroso de alguém próximo. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, tirei os sapatos e afundei no sofá. Meu telefone acendeu com dezenas de mensagens, de felicitações, de colegas, parceiros, até mesmo dos meus pais. Estamos muito orgulhosos de você, querida. Palavras não podem descrever. Mas nada de Vanessa.
Reproduzi a transmissão ao vivo do evento no site da empresa. Pulei para o meu discurso e então dei pausa. Não precisava assistir novamente. Eu só queria saber uma coisa naquele momento sob os holofotes. O que Vanessa viu? Uma estranha? Ou a irmã mais nova que ela acreditava que nunca seria nada? 2 dias depois da comemoração, cheguei mais cedo ao escritório. Não para uma reunião ou para assinar documentos, apenas para terminar algo pessoal. Abri a gaveta da sala de conferências do 10º andar e tirei uma pequena caixa de nogueira que guardava desde a faculdade. Dentro, coloquei um caderno de linho azul marinho, uma caneta de tinta preta e um cartão escrito à mão. Levei mais de 1 hora para escrever apenas algumas linhas. Não era sofisticado, não era poético, apenas honesto. Vanessa, obrigado. Por seus esforços na NEL dados. Você é realmente capaz e acredito que irá longe. Tenho orgulho de trabalhar com você, mesmo que tenhamos começado em silêncio. Lorena. Dobrei o cartão, coloquei-o dentro do caderno e o entreguei ao assistente de entrega interno com uma instrução silenciosa. Por favor, entregue isso. A Vanessa Martins. Sem nome de remetente. Eu não esperava uma resposta. O presente não era um ramo de oliveira. Foi apenas uma porta aberta, silenciosa e sem pressão, para que ela pudesse passar, se quisesse. O resto da semana passou sem nenhuma mensagem, nenhum e-mail, nenhum agradecimento. Mas notei algumas coisas. Vanessa não ficava mais sentada, de braços cruzados durante as reuniões. Ela começou a tomar notas detalhadas, fez perguntas incisivas e deu contribuições focadas. Uma tarde, fiquei do lado de fora do corredor, ouvindo enquanto ela apresentava uma estratégia de orçamento revisada para um projeto de IA que havia ultrapassado os custos. Sua voz era calma e clara. Seus olhos não carregavam mais competitividade, mas algo mais raro. Foco. Eu não entrei. Apenas fiquei lá, com as mãos nos bolsos, e assenti silenciosamente. Na semana seguinte, o RH anunciou que Vanessa havia proposto uma nova iniciativa de patrocínio interno para funcionários juniores, especialmente estagiárias em funções de tecnologia. Ela recomendou alocar uma parte do orçamento de responsabilidade social para hospedar uma série de workshops gratuitos sobre carreiras, liderados por chefes de departamento. Li a proposta 3 vezes, lentamente. Nome da iniciativa: Toque na tela. Toque no futuro. E abaixo, em itálico, inspirado pela missão silenciosa de Lorena Martins. Coloquei o arquivo sobre a mesa, pressionando os lábios suavemente. Naquela tarde, parei na despensa como de costume. Vanessa estava lá, despejando água quente em uma xícara de chá. Quando ela se virou e me viu, nós duas congelamos por 1 segundo. Mas desta vez, seu olhar era mais suave. Nenhuma tensão, nenhuma atitude defensiva. Eu estava prestes a passar, quando ela falou de repente: "A caneta é linda." E o caderno, eu escrevi algumas páginas. Eu me virei para ela. "Estou feliz que você tenha gostado." Ela deu um pequeno aceno. "Eu não acho que realmente te entendi." Ou talvez eu nunca tenha tentado. Eu sorri, sem responder. "Há algo que eu quero dizer." Ela continuou em voz mais baixa. "Você não precisava me dar uma chance. Mas deu. E você nunca trouxe nada disso à tona. Você não me diminuiu." Para provar um ponto, ela respirou fundo. "Isso diz mais sobre você do que qualquer outra coisa jamais poderia." Pela primeira vez, não vi mais Vanessa como a adolescente se aquecendo sob os holofotes com um troféu na mão. Vi uma mulher aprendendo a deixar de lado o orgulho e realmente enxergar os outros. "Não sei se consigo fazer isso direito," ela disse lentamente. "Mas vou tentar." Assenti, sentindo um peso sair do meu peito. Não precisamos contabilizar o passado. Apenas começamos a partir de hoje. Ficamos lado a lado por mais um momento. Nenhuma explicação necessária, nenhum pedido de desculpas exigido, apenas uma compreensão silenciosa. Desta vez, as coisas seriam diferentes.
E, de alguma forma, elas realmente foram. Vanessa parou de ser a pessoa mais barulhenta da sala. Aprendeu a ouvir, deu espaço para vozes mais jovens e não se esquivou de tarefas que antes considerava abaixo dela. E eu parei de me esconder atrás da minha tela. Comecei a falar em briefings técnicos, sem mais me esquivar da câmera. Fiquei diante de alunos visitantes e compartilhei minha jornada. Não para me gabar, mas para mostrar a eles que você não precisa ser o mais barulhento para fazer algo grande. Em uma tarde de fim de semana, ao sair do escritório, vi Vanessa, parada diante do mural de reconhecimento, a lista dos principais colaboradores do trimestre. O nome dela estava no topo. Ela olhou para mim e deu um pequeno aceno. Obrigada por não desistir de mim. Sorri. Estamos apenas começando, Vanessa. No domingo, toda a família se reuniu em nosso local habitual de brunch. Tudo estava como sempre. Cadeiras de madeira escura, a luz do sol filtrando através de cortinas listradas e o cheiro de waffles quentes enchendo a sala. Mas algo no ar parecia diferente. Sentei-me à longa mesa na varanda, acompanhado por meus pais, tio Pedro, tia Wanda e Vanessa. Ela chegou 5 minutos atrasada, mas em vez de usar sua roupa chamativa de sempre, ou saltos brilhantes, vestia uma blusa branca simples, jeans escuro, o cabelo preso para trás, sem maquiagem. Quando se aproximou de mim, seus olhos hesitaram, mas então ela deu um pequeno aceno. Eu retribuí. Nenhuma palavra era necessária, apenas um olhar. E isso foi o suficiente. Minha mãe contava uma história sobre seu novo canteiro de flores quando o tio Pedro de repente riu e se virou para mim. Então, Lorena, você ainda está fazendo aquela coisinha freelancer em casa ou só digitando? Códigos aleatórios o dia inteiro? Sorri, sem surpresa. Ele ainda achava que programação era apenas um videogame turbinado. Nem tive tempo de responder antes que uma voz soasse com clareza. Tio, disse Vanessa, colocando o café na mesa e olhando para a frente. A Lorena é a pessoa mais inteligente que já conheci. Sem ela, eu definitivamente não estaria onde estou hoje. Todos os olhos se voltaram para ela. Inclinei a cabeça levemente. Ela estava firme, o olhar seguro, a voz inabalável. Eu costumava pensar que sabia de tudo. Ela continuou. Mas a Lorena me ensinou algo mais importante do que conhecimento. Humildade. Sua quietude não significa que ela não tenha nada a dizer. Significa que ela escolhe agir, em vez de se exibir. O tio Pedro pareceu atordoado. A tia Wanda deu um aceno sutil. Minha mãe estendeu a mão e apertou minha mão gentilmente. Eu não disse nada. Apenas olhei para Vanessa. E naquele olhar, vi tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Um pedido de desculpas não verbalizado, gratidão e respeito silenciosos, conquistados não pelo sangue, mas pela verdade. Um momento depois, a conversa voltou a girar em torno do clima e dos próximos feriados, mas eu sabia que algo importante havia acabado de acontecer. Após a refeição, quando as pessoas começaram a sair da mesa, levantei-me para pegar minha bolsa. Vanessa passou por mim com o paletó na mão. Não disse uma palavra, mas ao passar, sussurrou suavemente. Você não precisa me perdoar, mas nunca mais serei a mesma pessoa. Virei-me para ela e pela primeira vez em muito tempo, dei-lhe um sorriso genuíno. Eu sei, respondi. E eu nunca precisei que você se desculpasse. Saímos do local do brunch em silêncio, mas já não havia mais tensão entre nós. O que tinha acontecido não foi esquecido, mas não vivia mais em mim como uma ferida. Naquela tarde fui para casa. Preparei uma xícara de chá. Abri meu notebook e olhei pela janela em direção ao lago. Assim que tomei um gole do chá quente, uma mensagem de Tiago apareceu. Ouvi dizer que o brunch não estava nada ruim hoje. Respondi. Nada mal. Vamos chamar isso de um novo começo. Talvez às vezes o perdão não venha por meio de palavras. Ele aparece quando as pessoas finalmente se veem. Não através do julgamento, mas de uma compreensão honesta, ainda que tardia. Vanessa e eu nunca seremos irmãs perfeitas. Mas agora não estamos mais em lados opostos.
Somos duas mulheres adultas que aprenderam com seus próprios erros. E para mim, isso é um final bonito o suficiente para um capítulo, e um começo gentil para o próximo. A história entre Vanessa e eu me ensinou que, às vezes, a compreensão não vem de grandes desculpas, mas de uma mudança genuína e silenciosa. Levei anos para aceitar que ser vista não é a única medida de valor. Mas, quando a verdade é finalmente reconhecida, nenhuma refutação é necessária. O silêncio é suficiente para fazer as pessoas refletirem. A vida real não exige perfeição, apenas coragem para crescer e graça para começar de novo. Agora me diz, você já foi subestimado por alguém da sua própria família e teve a chance de provar o contrário? Como foi? O que você achou da jornada de Lorena e Vanessa? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não, esquece. Deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.